Falando um pouco dos dois, o Cristóvão Jacques ele é engenheiro civil e físico, atual diretor científico do CEAMIG, no Centro de Estudos Astronômicos de Minas Gerais, e fundador do SONEAR, um observatório que procura descobrir e monitorar asteroides potencialmente perigosos à Terra. Já o Paulo possui graduação em Física pela Universidade de Brasília, mestrado em Meteorologia pelo INPE, doutorado em Matemática Aplicada pela Unicamp, e além da parte observacional, ele desenvolveu softwares para detecção de objetos transientes, o SkySift, e planejamento de observações, o TAO. Ambos são astrônomos amadores, com bastante experiência, de certa forma podemos dizer que são astrônomos amadores profissionais, e atuam com observações. Já descobriram diversos asteroides, cometas, entre outros, nós vamos voltar nesse assunto mais tarde, e além disso fazem divulgação científica e desenvolvimento de software. Tá? Antes de iniciar a nossa discussão, eu quero convidar o público no YouTube para colocar suas perguntas no chat, a nossa equipe vai procurar respondê-las conforme for possível, e algumas delas serão selecionadas e poderão ser passadas aqui para os nossos convidados ao longo da discussão, se tivermos tempo, claro. O objetivo dessa mesa é trazer para vocês, o nosso público, essa forma muito importante de contribuir para a astronomia. Então, bem, Cristóvão, Paulo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Então, vamos começar. Eu queria fazer uma pergunta bem genérica. O que é ser astrônomo amador? Cristóvão? Fala, Paulo, você é mais velho. Não, você é mais velho. Pode ir. Nós somos meio que dois dinossauros, mas você pode começar. Você é um pouco mais velho do que eu. Eu sou tiranossauro, você é denanossauro. Isso, eu sou do Cretáceo, você é do Jurássico. Isso. Boa noite a todo mundo aí. Obrigado, Altair, e o pessoal aí. Bem, essa é uma boa pergunta, o que é astrônomo amador, e tem muita gente que diverge sobre até o conceito do que é ser o astrônomo amador. Eu tenho um conceito muito genérico de ser astrônomo amador, né? Para mim, a pessoa que gosta de estar olhando para o céu, para mim já é um astrônomo amador. Obviamente, ela tem diversos níveis de interesse. O astrônomo amador pode ser desde o cara apreciador das belezas do céu, que faz pesquisa científica, né? Como é o nosso caso, meu, do Paulo, de outros astrônomos amadores. Então, assim, o astrônomo amador, para mim, ele é aquela, vamos dizer assim, aquela divisão entre ser o astrônomo amador profissional, que é o cara profissional, é o cara que fez física, ou fez uma astronomia, fez uma graduação, fez uma pós-graduação, fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, e ganha o seu dia a dia, né, o seu pão de dia a dia fazendo mestrado, fazendo trabalhos, né, para universidades, ou fazendo trabalhos em observatórios, profissionais que são remunerados, né? Essa, vamos dizer assim, a classificação clássica do que é ser astrônomo profissional. E o amador, ele tem os seus recursos, usa os seus recursos tanto de conhecimento, recursos geralmente são autodidatas, né? Alguns fazem até alguns estudos mais aprofundados, e tem o seu equipamento próprio, e tem a sua linha de pesquisa, ou não pesquisa, né, de apenas apreciar o céu, ou fazer astrofotografia, ou fazer um trabalho de ocultação, ou seja, diversos trabalhos aí. Então, para mim, ser astrônomo amador é uma coisa bem ampla. O que difere é o quanto você se dedica e quais são as suas linhas de interesse. Então, a gente podia dizer que o astrônomo amador é uma coisa gradiente, né, que vai desde uma pessoa que está interessada no céu até a pessoa que faz pesquisa mais séria ou não, né, dependendo do seu interesse. Então, tudo acho que depende do interesse da pessoa, do quanto que ela evolui, da motivação que ela tem. É aquele que ama astronomia, né? Amador. Exato. Eu acho que o astrônomo amador, a astronomia, ela tem uma coisa muito interessante, que ela talvez seja uma das ciências que é mais acessível, apesar de haver várias barreiras, mas mais acessível às pessoas, mesmo sem ter formação específica em astronomia,
consigam contribuir, né? Então, vamos dizer, eu posso pensar em outras ciências que exigem grandes esforços, que não são tão abertas a isso, né? Que exijam grandes laboratórios, né? Por exemplo, para você fazer qualquer contribuição, né? Então, realmente fica muito difícil uma pessoa isolada ou grupos de pessoas que não têm a formação específica, que não trabalham numa instituição, que façam as suas contribuições. O que é muito interessante é que a gente vê atualmente que sempre houve essa contribuição dos astrônomos amadores por muito tempo, né? Até, eu creio, em algumas descobertas, se não me engano, foi Urano, não é? Que era um astrônomo amador, Herschel. Já havia contribuições há muito tempo. Na descoberta de cometas, por exemplo, né? Também muitas vezes eram pessoas que não eram astrônomos profissionais. E hoje em dia vai existir como nós temos coisas como a internet, como nós temos câmeras digitais razoavelmente acessíveis, né, para astronomia, é possível, né, que as pessoas, os astrônomos amadores, contribuam com dados científicos mesmo, né? Se eles quiserem se aprofundar nisso, é possível, mesmo com equipamentos modestos. Então, eu creio que esse caráter da astronomia que é razoavelmente aberto, porque o céu é uma coisa altamente democrática, todos podem ver o céu, né? Claro, há as barreiras de equipamento, há as barreiras de conhecimento, né? Na vida moderna, eu creio é difícil a gente se dedicar, às vezes, muito tempo à astronomia. Isso é uma grande limitação, né? Porque nos tempos antigos, nós não tínhamos toda essa facilidade, esse mundo de informações que as pessoas podem acessar e podem auxiliar elas no aprendizado e na comunicação com outras pessoas envolvidas na astronomia amadora, mas havia uma vida muito mais calma também, né? Então as pessoas podiam dedicar o seu tempo com mais tranquilidade. Hoje em dia, nós vivemos num ritmo muito acelerado, né? Então, ao mesmo tempo que nós temos todas essas grandes oportunidades, também há uma dificuldade de aproveitar essas oportunidades de contribuição dos astrônomos amadores, porque a vida é muito corrida, é muito cheia, né? Você tem que trabalhar, você tem que ganhar o seu dinheiro, você tem que dar atenção à sua família, você tem que ter tempo para outras atividades. Muitas pessoas têm uma religião ou lazer, né? Dormir também é muito importante para você se manter saudável, etc. E a astronomia, ela é uma ciência que, pelo menos da forma tradicional, ela exigia que as pessoas ficassem à noite observando, né? Isso perturba o ritmo todo da vida, etc. Então, leva às vezes até uma incompreensão dentro da família, né? Por que aquela pessoa está lá fazendo astronomia tarde da noite e em vez de estar aqui com a família, etc. Então, todas essas dificuldades existem. Infelizmente, hoje nós temos recursos de software, né? E que permitem, equipamentos automatizados que permitem que o trabalho braçal, digamos, da astronomia, os amadores possam usufruir dessas facilidades que antes eram, talvez, muito restritas a observatórios maiores. Hoje, mesmo pequenos observatórios, pequenos equipamentos simples, relativamente simples, podem contar com a automatização que mitiga, que alivia muito essa questão do tempo, da pressão do tempo. Então, permite que as pessoas tenham uma vida, né, razoavelmente normal, digamos, com trabalho, com sono, com contato com a família, com lazer, etc. E, ao mesmo tempo, contribuam cientificamente. Então, isso é uma época, assim, eu diria, muito florescente para a astronomia amadora. De todo jeito, é muito florescente. Uhum. Privilégio essa época, legal. E como que alguém poderia começar, então, a ser um astrônomo amador? Tem que comprar um telescópio? Ou existem outras formas que ele pode se tornar um astrônomo amador? Como que ele inicia essa etapa agora? Bem, Cristóvão. eu tenho um canal aí da internet chamado Astroneus, depois vocês vão lá e assinem ele, mas nesse canal a gente vê muita discussão, vê muito pedido, que telescópio eu tenho que comprar, que coisa que eu tenho que fazer para observar o céu, que máquina que eu tenho que comprar, que câmera eu tenho que comprar. Então, eu sempre digo para as pessoas que estão iniciando, a primeira coisa que tem que fazer
conhecer, obviamente, entender o que você gosta, né, para você iniciar. Se você gosta de astrofotografia, então, obviamente, você vai ter que ler um pouquinho, comprar um equipamento, praticar, comprar softwares, ver vários tutoriais na internet. Se você gosta de observação visual, não compre um telescópio de cara, porque esse telescópio tem uma boa chance de virar um cabide na sua casa. E depois você não conseguir utilizar. Então, o primeiro passo que eu sempre digo para o pessoal, principalmente que frequenta o canal, primeiro, tente observar o céu, tente conhecer as constelações, conhecer os planetas, conhecer as principais estrelas, e depois você dá um segundo passo, que é comprar um binóculo, e depois, se for possível, você compra um telescópio, e aí você, de acordo, sempre que o que manda, acho que manda na vida é a motivação e o interesse da pessoa. Então, sempre que ela tiver uma motivação e interesse, ela vai conseguir seguir esse caminho. Mas eu sempre digo que você não pode dar mais um passo maior do que a perna, porque você pode, além de perder dinheiro, você vai perder tempo e pode se frustrar rapidamente. Uma coisa que poderia ser prazerosa pode tornar-se não prazerosa, né? Então, e principalmente as pessoas que, apesar hoje da pandemia, não está podendo entrar em grupos, mas você participar de algum clube de astronomia na sua cidade, com pessoas mais experientes, ter esse contato, que hoje também pela internet facilita bastante. Então, você ter um contato com pessoas que têm algum clube na cidade, algum grupo, ou participar de grupos na internet. Então, isso ajuda você também a alavancar bastante o seu conhecimento e alavancar os seus próximos passos, o que você vai fazer, né? Mas é importante, às vezes, você não querer abraçar demais o mundo, né? Fazer várias coisas, desde observação até coisas científicas, de uma vez, tem que ser sempre passo a passo, porque as coisas demoram a acontecer, às vezes o conhecimento demora a ficar mais estável na sua cabeça. Passo a passo, procure pessoas mais experientes que você. E também no nosso canal, principalmente, a gente tem um programa voltado ao astrônomo iniciante. A gente tem um programa, um curso com cinco lives que são feitas pelo Grupo de Reconhecimento e Estudos do Céu do CEAMIG, que faz esse chamado GREC, né? O GREC virtual, que dá esses primeiros passos para as pessoas. Então, depois, quem quiser pode entrar em contato com a gente dá mais noção de como é que isso acontece. São sempre gratuitos aos nossos cursos e às nossas formações. Uhum. A gente tem que... vocês dois têm uma similaridade que já são da área de exatas, né? Um engenheiro e um da matemática aplicada. Mas quem não é de exatas também consegue ter uma boa iniciação na astronomia amadora? Eu creio que sim. Eu conheço diferentes, quer dizer, há uma preponderância, pelo menos da amostra de pessoas com quem eu tive contato, né? Me parece haver uma preponderância de pessoas que têm uma formação em ciências exatas entre os astrônomos amadores que fazem, pelo menos, que se dedicam à pesquisa, né? Como o próprio Cristóvão e vários outros, né? Talvez porque para eles é mais fácil, a astronomia é mais próxima das disciplinas que eles tenham estudado, ou com quem eles trabalham, né, que são quantitativas, etc. Isso é compreensível, mas não necessariamente. Esses dias eu recebi um e-mail de Portugal, de uma pessoa que é um astrônomo amador português, e ele me contando, estava interessado em software meu, né, eu dei as informações para ele, e conversando depois com ele falando que o trabalho dele, que ele não entendia matemática quando ele era jovem, mas que já na meia idade ele começou a trabalhar com astronomia amadora, a fazer, né, astronomia amadora, e aí que ele começou a entender a matemática, porque ele começou a aplicar a matemática. Então ele não tinha realmente formação, o trabalho dele é com cozinhas planejadas, uma coisa que não tem, não é uma atividade de ciências exatas ou engenharia, e ele tem um currículo absolutamente impressionante de contribuições às observações de exoplanetas
e detecções de exoplanetas em colaboração com profissionais. Você entra na página dele, ele chama João Gregório, é uma coisa impressionante, né? Então, importante eu vejo, mais do que você ter, como falou o Cristóvão, você tem um interesse profundo naquilo, você tem uma paixão pela astronomia, você se dedica e você gradualmente você consegue entrar nisso, né? Se você se juntar, se associar a pessoas mais experientes, né? Sejam profissionais, sejam outros amadores, você vai fazer progresso. É uma questão de dedicação constante, né? Como em qualquer coisa na vida, você faz a sua dedicação constante. Então, não necessariamente você precisa ter um background de ciências exatas. Parece que o nosso moderador nos deixou aí, ó. Nos deixou aí. Sem querer. Mas ele volta aí. Ok, bom. Enquanto ele não volta, talvez se a gente devesse continuar aqui nos tópicos que nós tínhamos selecionados, né? Não sei se ele vai. Enfim, uma coisa que nós tínhamos conversado, as contribuições, talvez, que os astrônomos amadores podem fazer, né, à ciência atualmente. Então, talvez hoje nós estamos aqui tratando do Asteroid Day, né? Então, talvez mais interessante a gente falar da área de asteroides, né? Ainda que a gente poderia aproveitar e mencionar também outras maneiras que se pode contribuir para a ciência, né? Então, uma das coisas que foi, na verdade, a minha porta de entrada para a astronomia mais sofisticada, digamos, né? O meu interesse de astronomia vem lá da infância ainda, da adolescência, mas era uma coisa muito casual, né? O que acontece... Ó, voltou o nosso amigo. Olá, peço desculpas, caiu a internet aqui. Estava tentando prosseguir aqui, mas não sei, o que você gostaria de tratar agora? Eu estava já começando a introduzir a questão das contribuições do astrônomo amador, porque eu não sabia quando você ia voltar, mas, por favor, volte a sua tarefa. Era isso mesmo. Ambos têm uma larga experiência, né, em descoberta de astronomia, de asteroides. Né? Se vocês olharem no Wikipedia, o Paulo tem lá 200 asteroides descobertos, encontrei esses dias. E também o Cristóvão tem vários asteroides e cometas descobertos. E essa descoberta é bastante importante, né? Não é para mostrar que não é só o astrônomo profissional que descobre, mas o astrônomo amador também tem essas descobertas, eles são objetos importantes. Como é que foi, como é que se deu esse trabalho para descobrir, para ajudar na ciência? Qual a importância dessas descobertas do astrônomo amador? Poxa, agora o Cristóvão. Eu falei a última vez. Não, você estava falando, pode falar você. Estava falando, bom, Depois eu falo. a questão das descobertas, né? Eu acho que elas sempre são grande motivação para muitas pessoas que eu tenho tratado, que são, né, clientes meus e conhecidos meus, né? Porque eu desenvolvo software exatamente para auxiliar os amadores a fazerem descobertas de uma forma mais eficiente, a fazerem acompanhamento de asteroides, de cometas, né? De forma mais eficiente, mais produtiva, gastando menos esforço físico, mental, menos tempo e mais produção, mais contribuição, né? Então, assim, eu acabo contatando muitas pessoas, tendo contato com muitas pessoas, e eu vejo, assim, que há várias pessoas, como o próprio Cristóvão, como outras pessoas aqui do Brasil, que eu citaria, que tem destacado ultimamente, o Leonardo Amaral, né, do Rio de Janeiro, e o Carlos Barreto, do campus do Goytacazes, tem, né, se destacado na área de descobertas, começando, né, sendo o mais antigo, o Cristóvão, bem mais antigo, já está nisso há uns 22 anos, né, mais ou menos a mesma época que eu, eu comecei, acho que em 96, já vão 24 anos.
E outros mais recentes agora estão surgindo, como o Leonardo Amaral, que começou em 2017, o Barreto começou agora, ano passado. Então, a motivação de muitas dessas pessoas é só uma amostra, né? É a descoberta, né? A possibilidade de dar a sua própria contribuição, de anunciar, de revelar objetos que nunca tinham sido observados antes, né? É como uma grande pescaria num mar muito profundo, né? Lá no céu, como você jogasse as suas redes e você tentasse encontrar objetos novos, né? E quão longe você pode chegar com essa sua rede. Hoje em dia, com os detectores que existem, é possível descobrir objetos interessantes e razoavelmente distantes, né? Mesmo com objetos, com telescópios razoavelmente modestos, né? Como o Cristóvão, agora esse ano mesmo, descobriu um cometa razoavelmente distante, já uma distância, acho que era no cinturão exterior, né? Da distância do exterior do cinturão de asteroides, algo assim, ou até mais longe, que ainda vai levar um tempo para chegar no ponto mais próximo, com um telescópio de 28 centímetros, né? Que, pelos padrões de grandes buscas de cometas e asteroides que são financiadas pela NASA, é um brinquedo absoluto, né? E ainda assim, uma descoberta relevante de um cometa em áreas que os outros programas de busca maiores ou não estavam conseguindo acessar pela própria posição deles na Terra, estação do ano, né? E um amador que trabalha sistematicamente buscando, com equipamento modesto, com grande dedicação, com software adequado, com sítio adequado, descobriu algo que todos os profissionais não descobriram, né? Então aí está a contribuição que você pode fazer. O Cristóvão é um exemplo, o grupo dele, o Sonier, é um exemplo de onde você pode chegar se você junta todas essas condições, né? De dedicação, de equipamento, um mínimo de equipamento, bom software, bom sítio, né? Todas essas coisas, você chega, né? Pessoas qualificadas, você tem o resultado, né? Só para outro exemplo, o ano passado, cerca de um ano atrás, em julho, o Cristóvão Sonier, né, descobriu um famoso asteroide de 2019, OK, que foi famoso, né, ficou famoso por ter sido um asteroide de uns 140 metros de diâmetro que passou a 70 mil quilômetros, mais ou menos, da Terra, do centro da Terra. Então, foi o maior asteroide desse tamanho a passar tão perto assim da Terra, essa distância, em um século, né? Ou seja, nunca antes se tinha visto um tão grande passar perto. Então, foi uma coisa bastante espetacular, também com o mesmo telescópiozinho de 28 centímetros. Isso fez até o pessoal da NASA ficar discutindo lá entre eles como é que eles, com todo o seu poderio de equipamentos, não descobriram uma coisa dessas, um tanto óbvia, brilhante, e foi um telescopinho de 28 centímetros que descobriu, né? Sim, mas não é apenas um telescopinho, você tem por trás pessoas com grande experiência, com grande dedicação, você tem software, você tem uma série de coisas, né? Então, isso mostra onde os amadores podem chegar. Eu acho que é um exemplo muito bonito disso. Outros também, né? No Brasil, eu acho que o interessante dessa nossa época agora é que estão surgindo esses novos observadores, como eu falei. Por muito tempo era só o Cristóvão, o grupo dele, eu fazia alguma observação, e agora estão surgindo outros e estão dando a sua contribuição e descobrindo. Então, houve um tempo em que no Brasil não se descobria cometa, no Brasil não se descobria NEOs, no Brasil não se descobria asteroides, praticamente, né? E hoje isso é uma coisa que ocorre rotineiramente, e se descobrem também novas, né? Estrelas variáveis também, né? Então, é uma época de um florescimento exatamente dessas contribuições, né? Isso é só um lado, as descobertas. O outro lado, na área de asteroides é muito importante, o acompanhamento dos asteroides. Por quê? Não basta descobrir, né? Você pode lembrar de um filme famoso que era o Deep Impact, Impacto Profundo, em que um cometa é descoberto num observatório, né? É confirmado num observatório, tinha sido descoberto por um amador, numa lunetinha, né? E o observatório profissional fica sabendo, confirma, e ele, com uma observação só, ele calcula que o cometa vai colidir com a Terra em tal e tal dia. Isso não é realista, né? Na prática, tem todo um trabalho de acompanhamento de uma descoberta, né? Então, a cada vez que, por exemplo, o Cristóvão descobriu um cometa,
isso é postado num site, né, da União Astronômica Internacional, do Minor Planet Center, o Centro dos Planetas Menores, né, ou seja, dos asteroides. E isso é usado para... é postada essa informação, a descoberta dele, onde foi, onde estava, em que posição, que brilho, etc. E a partir daí outras pessoas vão acompanhando, vão imaginando, vão observando, tirando imagens desse objeto à medida que ele se desloca no céu, e medindo posição, medindo brilho e reportando isso para esse centro que eu mencionei. Né? Com isso, se pode calcular a órbita, aí saber realmente quão perto ele vai passar da Terra, do Sol, etc. Quão brilhante ele vai ficar, qual o tamanho, toda essa informação. Né? Isso já é a base para depois você poder fazer os estudos físicos, você poder determinar qual o período de rotação, qual é a composição da superfície, etc. É o básico. Né? E nesse trabalho de base, os amadores são muito importantes, né? Então, também, se você for olhar as publicações sobre anúncios de asteroides próximos da Terra, você vai ver que existe um grande número de medidas, de observações feitas por telescópios pequenos, de 20 centímetros, 15 centímetros, 8 centímetros, 30 centímetros, coisas modestas, não é? Então, esses, em grande parte, são amadores dedicados que fazem a sua contribuição e, graças a eles, nós temos um conhecimento melhor das órbitas dos asteroides, não é? Então, na área de asteroides, especialmente, os amadores dão muita contribuição. Tem outras também que talvez eu não tenha tempo aqui de mencionar, mas são inúmeras. Claro, e vou mencionando do Sonia, o Sonia, né, que o Cristóvão é fundador, ele busca observar esses objetos que estão muito próximos da Terra e podem colidir, né? Se o Cristóvão quiser comentar mais alguma coisa sobre isso. Nós começamos as atividades do SONIR no final de 2013 e em janeiro de 2014 nós descobrimos nosso primeiro objeto, que, por coincidência ou não, foi um cometa, foi o primeiro cometa descoberto no Brasil por brasileiros, vamos dizer assim. Em 2014, foi 2014 A4, e desde então, mas o objetivo do nosso observatório, como até a própria sigla diz, né, SONIR, Observatório Austral para Pesquisas de Asteroides Próximos à Terra, nosso objetivo é justamente determinar, descobrir objetos próximos à Terra, principalmente aqui no Hemisfério Sul. Tem uma faixa que os observatórios surveios americanos não chegam na declinação sul. Então, é justamente nessa faixa que é cega para eles que a gente procura complementar a pesquisa de asteroides próximos à Terra. Haja vista que no Hemisfério Sul não existe nenhum hoje ainda, né, nesse 2020, não existe nenhum surveio profissional e muito menos amador hoje aqui. Basicamente, os surveios amadores no Hemisfério Sul de asteroides estão concentrados aqui no Brasil. Então, a gente procura complementar esse trabalho, né? Então, nós começamos em 2014 e desde então nós descobrimos 32 asteroides próximos à Terra e 9 cometas. Desses 9 cometas, 2 são cometas periódicos. Um é um cometa que é tipo Halley. Acho que agora tem algum problema com o Cristóvão. A conexão dele congelou aqui para mim. É para mim também. Eu acho que é lá o problema. A conexão dele não está tão boa quanto a nossa. Bom, enquanto ele não volta, bom, acho que seria bom em comentar, né, Paulo, que você tem um asteroide que foi dado ao seu nome, né? O Cristóvão parece que descongelou. Opa, Às vezes ele Cristóvão, quer já completar voltou. alguma coisa. Já tá ouvindo? Agora estamos ouvindo. Tá. Não, eu não tenho um asteroide com meu nome. A gente tem porque geralmente quando você dá o nome de um asteroide, você faz uma homenagem a outra pessoa, né? Eticamente, vamos dizer assim, eticamente, você não pode dar um nome eticamente, né? Do seu nome para você. Então, eu não tenho nenhum asteroide com meu nome, mas eu tenho 3 cometas com nome, porque é uma coisa que é uma regra, né? O sobrenome do descobridor é uma regra internacional da União Astronômica Internacional. O descobridor que descobriu o cometa, ele dá o sobrenome dele, dá o nome ao cometa. Então, a gente tem aí, desses 9 cometas que foram descobertos, 3 são Jacques, né, por causa dessa regra que existe.
E falando dos objetos próximos à Terra, na verdade, a primeira pesquisa que a gente começou foi em 1999. O Paulo veio até aqui em Belo Horizonte. Eu não estou em Belo Horizonte agora, mas o Paulo veio em Belo Horizonte. E o Paulo foi o nosso guru, né, do grupo, ensinando a gente a observar asteroides. E o nosso começo ele foi manual. A gente descobria, na época ainda que podia descobrir, na asteroides do cinturão principal, você descobria isso manualmente, né? Depois o Paulo fez o SkyShift, fez a automação, que facilitou muito a nossa vida. E todas as descobertas que nós fizemos do SONIA, elas seriam impossíveis sem o SkyShift, né? Que é um dos melhores softwares que existe aí no mercado em relação à detecção tanto de objetos móveis como de transientes. Então, nós começamos em 99, depois nós passamos para um programa de descoberta de supernovas chamado BRAS, com mais 3 colegas, né, o Carlos Colessante, o Tasso Napoleão e o Eduardo Pimentel. Nesse programa, nós descobrimos 15 supernovas. Depois, a CCD e o telescópio estragaram, nós ficamos um tempo aí sem fazer nenhuma pesquisa, e aí nós começamos a desenvolver o SONIA em 2009, quando eu encomendei um espelho de 450mm f2.9 para o Sandro Coletti. Ele fez esse espelho ficou guardado uns 5 anos até a gente ter um observatório, um local para fazer o observatório. Fizemos o SONIA, e desde então a nossa dedicação maior aí é para buscar asteroides próximos à Terra. De vez em quando a gente acha umas bolinhas de gás aí, que são os cometas, e recentemente, desde 2018, nós começamos a buscar transientes, aproveitando as imagens que a gente faz para a busca de cometas e asteroides. A gente aproveitou essas imagens para abrir um pouco o leque à pesquisa, detecção de transientes, que é busca de novas, supernovas, variáveis cataclísmicas e outros eventos transitórios, né? A partir também de uma atualização que o software do Paulo foi feito para também buscar esse tipo de objetos. Uhum. E aproveitando a pergunta do nosso público, Gabriel Augusto dos Santos Alves perguntou se o processo para catalogar um asteroide depois de descoberto é demorado e qualquer pessoa pode fazer isso? Veja, o processo ele começa com a primeira detecção, né? Suponha que você tem um programa de busca, por exemplo, como o do Cristóvão, aí do grupo dele do SONIA, que está observando o céu, então que ele vai ficar observando, digamos, ele escolhe áreas do céu, ele vai observar essa região aqui, um campo de visão da sua câmera, depois ele desloca o telescópio um pouco para o lado aqui, observa uma região adjacente, depois outra e outra, depois ele volta na primeira, na segunda, na terceira, e volta mais uma vez, e talvez mais uma vez. E assim ele faz como se fosse um pequeno filme, uma pequena animação do que acontece ao longo de, sei lá, meia hora, ou 30 ou 20 minutos, ou algo assim, em cada uma dessas áreas, né? Então, tendo essas animações, é detectado ali se é percebido o movimento de um objeto, vendo que esse objeto é novo, né? E que hoje em dia não é tão fácil de encontrar um objeto novo, porque já são conhecidos perto de 1 milhão de objetos conhecidos, né? Então, se você tiver a sorte de encontrar um novo, você submete isso ao Minor Planet Center, o Centro dos Planetas Menores, que fica na Universidade de Harvard, no Massachusetts, né, Estados Unidos, e eles vão digerir esse dado, absorver, vão guardar no seu banco de dados, e aí, dependendo de mais observações, se forem obtidas mais observações em dias posteriores, em noites posteriores, você vai ter uma primeira aproximação da órbita, né? Se você conseguir que seja observado pela sua própria, você mesmo observar ou outras pessoas observarem esse objeto durante algum tempo, você pode, sei lá, obter 1 mês de observações, 2 meses, 3 meses. Eventualmente, por causa do movimento do asteroide da Terra em volta do Sol, ele vai se tornar inobservável, porque ele vai perder brilho, ele vai ficar mais longe, ele vai ficar muito alinhado com o Sol, vai ser uma série de dificuldades, ou vai muito para o norte para ser observado, muito para o sul, e você acaba não consegue observar mais, né? Então, esse objeto, nesse momento, ele já terá uma designação oficial do Minor Planet Center, já estará no banco de dados de objetos que eles chamam de uma oposição, quer dizer, ele foi descoberto só foi observado só num período de, no máximo, alguns meses, e você tem uma aproximação da órbita publicada, etc. De certa forma, ele já está catalogado, ele está
na base de dados geral de órbitas de asteroides, de observações de asteroides, no Minor Planet Center. Ele já é catalogado. Mas isso não significa que ele é bem conhecida a órbita. Por quê? Porque com esse intervalo limitado de observações, os parâmetros da órbita não são perfeitamente definidos. Quanto mais longo o período coberto pelas observações, mais precisos se tornam os parâmetros da órbita. Entende? Então, é como se você imaginasse um feixe de órbitas que são possíveis, são compatíveis com os dados que você tem, né? E esse feixe, ele vai, à medida que você se afasta no tempo em direção para o futuro, né? Além da última observação, para o futuro da última observação, esse feixe se diverge, e aí você não sabe mais onde o asteroide está, porque ele poderia estar em qualquer ponto, né? Coberto por aquele feixe. Então, com mais observações, como é que você espera no ano seguinte, o asteroide reaparece, você observa ele de novo, é como se você cortasse, podasse esse feixe de tal forma que somente sobrassem alguns desses fios desse feixe, algumas dessas órbitas, né? Aí você consegue prever a posição dele muito mais no futuro. E seguindo nesse processo até um certo ponto, você consegue ter um conhecimento suficiente da órbita para que ele passe em critérios do Minor Planet Center e ele receba um número definitivo. Isso significa um reconhecimento de que a órbita dele é bem conhecida, né? Não é perfeitamente conhecida, não significa que você vai poder prever a posição dele no futuro infinito, indefinido, mas pelo menos no intervalo de décadas você não vai perder esse objeto. Então, nesse momento, ele entra para a lista dos asteroides numerados, que são aqueles bem conhecidos. Aí você pode dizer, o asteroide está, digamos, catalogado com um status bom, né? Numerado. E aí, nesse ponto, você pode dar o nome ao asteroide. Aí o descobridor, né, que tem critérios para determinar quem é o descobridor, se você conseguir passar por esses critérios, que não são critérios de qualificação da pessoa, coisa assim, são simplesmente critérios de quem reportou primeiro a primeira observação em tal época, etc. É um critério meio complicado. Mas se você passar nesses critérios e você for escolhido como... São critérios bem imparciais, né? For escolhido como o descobridor, você terá o direito de dar o nome ao asteroide, propor um nome, né? Não é o direito, é o direito de propor o nome. Aí isso vai passar por a proposta de nome passa por uma comissão de nomenclatura, que eles vão julgar também, eles têm parâmetros lá para ver o que é aceitável, o que não é aceitável, parâmetros objetivos, parâmetros subjetivos, e eles, uma vez aceito, é publicado esse nome, e aí um pequeno textozinho, um pequeno parágrafo, explicando por que aquele nome foi dado, né? E pronto, ele entra, e daí para frente o objeto não só tem um número definitivo, tem um nome definitivo também. É isso, é assim que funciona. Isso pode levar anos, só para você saber, isso pode levar vários anos, porque você tem que esperar o asteroide ser visto em diferentes anos, mais ou menos, né? Então, normalmente, você vai levar vários anos. Acho que acho que ela também caiu aí. Tá meio instável. Eu tô na FEG, aqui na Unesp, mas tá meio... Tava trovejando um pouco. Exato. Ok. Então, qualquer pessoa pode fazer? Realmente, qualquer pessoa poderia fazer. É aberto a qualquer pessoa. O processo não tem nenhuma restrição. o céu é o limite. Bom, é grátis. Exatamente. Bom, já que falta 10 minutos para a gente terminar, vamos falar do futuro. A gente sabe que está na era dos grandes surveys agora. Então, tem vários projetos que vão mapear os céus, né, grandes projetos com telescópios grandes, que vão mapear os céus, que nem o LSST, por exemplo, que é o Legacy Survey of Space and Time, e ele vai escanear o céu a cada 3 ou 4 dias. Isso tira um pouco do espaço do astrônomo amador para a contribuição científica? Cristóvão, você quer falar? Vou falar. Bem, isso aí são até conjecturas que até o pessoal tem perguntado, até se a nossa vida como descobridor vai acabar com o LSST. E eu diria para você que não. Por quê? O LSST realmente vai vasculhar o céu a cada 3 ou 4 dias, provavelmente até a magnitude 24. Hoje é feito até a magnitude 22, mas só em faixas restritas do céu.
e pelo Pan-STARRS, e também pelo Catalina Sky Survey, mas o LSST, nós vamos dizer assim, nós vamos ter que conhecer os pontos fracos dele, para aproveitar essas brechas dos pontos fracos dele, e aproveitar com estratégias inteligentes que a gente pode fazer para descobrir alguma coisa. Uma das coisas que o LSST vai fazer é que a cadência de observação dele de um mesmo campo, geralmente ela vai passar 1 ou 2 vezes no mesmo campo numa noite. E depois pode passar nisso aí daqui a 2 ou 3 noites depois, se o tempo lá no Chile estiver bom. E lembrar também que o LSST não é um programa só de observação de asteroides. Ele tem várias outras linhas de pesquisa, né? Ele vai gerar muitos dados. Esses dados podem levar dias para ser compilados. Então, com certeza, até a previsão de que se encontre com o LSST, hoje nós temos, para vocês terem ideia, 23 mil NEOs descobertos. O LSST, no tempo útil de vida dele, que, se não me engano, são 10 anos, ele pretende foi calculado que ele vai descobrir mais ou menos 100 mil NEOs, ou seja, a multiplicar por 5 o número de NEOs que existem hoje. Só que, entre o horário da observação que foi feita com a LSST até a publicação da informação, pode demorar vários dias, se tudo der certo. E nesses dias, você pode fazer uma descoberta antes dele, né? Por exemplo, outra coisa interessante, por exemplo, cometas que passam perto do Sol, eles geralmente são muito brilhantes, em baixa elongação. Geralmente, esses observatórios, eles têm uma dificuldade maior em observar em baixa elongação, coisa que a gente utiliza esse aí como uma vantagem dos surveys amadores, que a gente consegue em baixa elongação, obviamente dependendo das paredes do nosso observatório e das condições do observatório. Então, o LSST, ele vai, como é que ele fala? Ele vai ter os objeto mais brilhante que ele vai, quer dizer, o menos brilhante que ele vai detectar, mas o mais brilhante que vai detectar, a magnitude 16, ele já vai saturar. Então, objetos abaixo, mais brilhantes que a magnitude 16, ele vai saturar. Então, possivelmente, ele não vai conseguir identificar um objeto ali na CCD. Então, por exemplo, você hoje, para descobrir um cometa brilhante, que geralmente sai depois do Sol, você tem uma câmera que fica no telescópio SOHO da NASA, chamada SWAN, e o SWAN você consegue detectar objetos que estão saindo da elongação do Sol, e até a magnitude ele vai até a magnitude 13, né? Acima da magnitude 13, o SWAN já não consegue detectar esses objetos. Então, por exemplo, entre a magnitude 13 e a magnitude 16, que é o do LSST, a mínima que ele vai atingir, você vai ter um hiato aí de 3 magnitudes aí que você pode descobrir um cometa brilhante que sai depois do Sol, que esteja disponível para você. Então, assim, tem essas questões que a gente tem que explorar os pontos fracos, que todo survey vai ter um ponto fraco, né? E o LSST, nós estamos procurando entender esses pontos fracos justamente para preencher essa lacuna, que ele der a oportunidade para a gente descobrir algo interessante. Então, por exemplo, hoje, no programa de transientes, a gente observa que no nosso programa chamado BRATS, a gente observa que a gente consegue chegar na frente de vários surveys aí que fazem também, por exemplo, o ASAS, que determina aí, vasculha, tem 4 observatórios espalhados pelo mundo, fazendo observações 24 horas, e às vezes a gente consegue chegar na frente deles justamente por essa questão, às vezes, o volume de dados ser tão grande e a gente ter um software tão bom como o SkySift para você otimizar e ser produtivo e ter competência de chegar na frente desses surveys. Então, a questão do survey é a questão de explorar os pontos fracos e também você ter essa proatividade de chegar na frente deles. Ok, obrigado. Vamos para a última pergunta do público.
Tem o Vitor, e ele gosta bastante de astronomia e pergunta se é caro ser um astrônomo amador, né? Porque o astrônomo amador tem que financiar com recursos próprios, né? Basicamente. Bom, o que eu posso dizer é que é difícil, a questão do equipamento é uma daquelas barreiras que eu coloquei, né? Que era o tempo, você ter conhecimento, você ter, né, uma série de coisas que, digamos, não são todas as pessoas que vão conseguir resultados tão espetaculares, né? Isso depende muito de uma série de coisas. No Brasil, sempre foi difícil conseguir equipamento, porque grande parte dele vem de fora, né? Então, aí você tem, obviamente, a questão do câmbio, que no Brasil varia muito, né? Às vezes a nossa moeda parece extremamente forte, mas ela não dura essa força por muito tempo, né? Porque a nossa moeda parece forte, ela facilita a importação, né? Por outro lado, essa força muitas vezes ela é ilusória, porque vem uma perturbação qualquer e o valor dela despenca, né? Então, aí tudo fica difícil de importar, certo? Então, essa é uma barreira grande, os tributos também é uma barreira, porque são altos, etc., e não há realmente nenhum tipo de redução de impostos para equipamentos visando pesquisa astronômica ou coisa assim. Então, é uma barreira bastante grande. Então, como você pode superar isso, né? Se você não puder arcar com esses custos, sim, você poderia juntar diferentes pessoas, fazer um grupo, né? E adquirir equipamentos. Isso é uma possibilidade, né? Uma vez que você comece, mesmo com equipamento modesto, há algumas possibilidades de você obter recursos na área de asteroides, especificamente, né? Se você descobre um cometa, você vai receber um prêmio chamado Prêmio Edgar Wilson, que é dado anualmente àqueles amadores que descobrem cometas. Isso pode ajudar você a financiar um equipamento melhor, por exemplo, né? Se você trabalha na área de descoberta ou de acompanhamento de NEOs, se você fizer um bom trabalho, mostrar que tem potencial, tem dedicação, tem resultados já iniciais, você pode fazer uma proposta para a Sociedade Planetária da Califórnia, que foi fundada pelo Carl Sagan, né, já falecido há uns 24 anos, e eles também, se você for escolhido nessa seleção, você pode receber alguns recursos, né, para melhorar o seu equipamento, por exemplo. Isso é uma coisa que já ajudou bastante. Essas duas fontes de financiamento ajudam periodicamente já ajudaram, né? O Sonier, por exemplo, o nosso, eu mencionei o Leonardo Amaral, ele recebeu esse ano, o ano passado, na verdade, não é? Acho que foi final do ano passado, ele recebeu um financiamento da Sociedade Planetária para melhorar o seu equipamento, comprar uma montagem nova automática, né? Melhor do que ele tinha hoje. Então, eu já recebi isso também há muitos anos. Então, há né, algumas possibilidades limitadas, difíceis, etc. Então, o que se pode pensar é juntar mais de uma pessoa, né, para dividir custos, e esse tipo de oportunidade que existe de financiamento, né? Mas é de fato difícil. Né, pessoas que vivem em outros países com moeda mais estável, etc., muitas vezes com impostos menores para importação desse tipo de coisa, teriam mais facilidade realmente de fazer um trabalho mais sério, entendeu? Aqui realmente é difícil, como muita coisa no Brasil é difícil, né? Pela própria natureza do nosso país ainda não se desenvolveu muito em muitas coisas, né? Tem que comer muito feijão com arroz ainda para, né? Isso a gente está vendo. Sim. Pois é, complicado. Bom, a gente está chegando no nosso horário. Eu agradeço aqui a presença do Cristóvão e do Paulo. O Cristóvão também tem agora, né, a própria atividade do Asteroid Day, que vai fazer no canal dele. Vocês gostariam de deixar algumas últimas palavras antes de a gente fechar? Cristóvão. Vai lá, Paulo, pode falar. Bom, eu queria só agradecer, então, a oportunidade de participar do Asteroid Day, que é uma coisa muito interessante. E, enfim, eu espero que essa conversa nossa tenha motivado as pessoas que estão assistindo a perceberem que é uma época de grandes oportunidades para contribuir
na área de asteroides e outras áreas da astronomia, né? Então, é um caminho que vale a pena, posso dizer assim, de coração, é um caminho que vale a pena, que leva a um crescimento, a um amadurecimento de muitas coisas, né? Enfim, é uma atividade que deixa um legado para o futuro, né? Até de motivação de outros, de divulgação, de contribuição para a ciência. Então, é algo que vale muito a pena, realmente. É uma coisa que as pessoas fazem com paixão, porque veem que isso é uma contribuição que se dá. Bem, eu também queria agradecer o convite e deixar também uma mensagem que, principalmente, a astronomia, ela nos ensina várias coisas, né? A astronomia, ela lida com tantas ciências, né? Matemática, física, biologia, química, história, etc. e tal. E a astronomia, a gente aprende, principalmente, que a gente é muito pequeno em relação ao universo. Então, e a gente tem que... no nosso caso, principalmente no meu caso, a gente gosta muito de passar esse ensinamento para outras pessoas, principalmente aproveitar as lições que a astronomia nos dá, né? Então, eu queria deixar uma mensagem para todos aí, e o Asteroid Day sempre vai acontecer dia 30 de junho, mas lembrando que um dia pode ser uma ameaça à questão aqui da vida aqui na Terra. Então, por isso que foi criado esse dia, para lembrar que existe esses perigos que estão no espaço, e que isso aí exige, além de pesquisa, exige muita atenção aí principalmente dos governos, que isso aí foi um assunto que foi esquecido durante muito tempo, e que recentemente ele foi colocado como um fator de pesquisa, e isso que a NASA hoje determina algumas verbas justamente para pesquisar asteroides que passam perto da Terra, para justamente a gente saber no futuro mitigar esses riscos, tá? Então, eu queria deixar um abraço a todo mundo e aproveitem bem a astronomia. Ok, obrigado. Então, obrigado ao público que está nos assistindo. As nossas atividades com a Asteroid Day continuam, ok? Rafael, você vai falar alguma coisa? Eu queria agradecer ao Paulo, ao Cristóvão, ao Altair. E a gente tem mais uma pergunta, mas eu vou passar para vocês no chat online por causa do nosso tempo, tá bom? Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.